Capítulo 24 Navegando com o Coracle. Já era dia quando eu acordei, sacolejando perto da ponta sudoeste da Ilha do Tesouro. O sol havia nascido, mas ainda se escondia atrás da imponente colina da Luneta, que daquele lado descia quase ao nível do mar, em um deslumbrante penhasco. O cabo da Enguia e a colina Mezena estavam ao meu lado. A colina era escura e sem vegetação. O cabo era repleto de penhascos, de cerca de 15 metros, cercado por rochas caídas à sua volta. Aproximadamente 500 metros me separavam da praia, e meu primeiro pensamento foi o de remar até lá. Logo desisti. A cada segundo, as ondas rebentavam nos rochedos, lançando sonoros jatos de água para o alto. Se eu ousasse me aproximar, poderia morrer ao ser arremessado contra as pedras pontiagudas. Além disso, seria impossível escalar aquele penhasco tão escarpado. Para completar, enormes monstros de aparência escorregadia, como lesmas gigantes, rastejavam pelas pedras mais planas. Outros mergulhavam ruidosamente no mar. Eram 40 ou 50 deles e seus rugidos ameaçadores ecoavam pelas rochas. Depois descobri que eram leões marinhos, completamente inofensivos. Mas sua aparência, a dificuldade da escalada e a violência das ondas foram mais que suficientes para que eu descartasse aquele porto. Preferia morrer de fome à deriva do que enfrentar todos aqueles perigos. Logo, uma nova chance se apresentou, ou assim me pareceu. Ao norte do Cabo da Enguia havia uma extensa faixa de terra, onde a maré baixa descobria uma pequena praia de areia amarelada. Mais além havia um outro cabo, chamado de Cabo da Mata, segundo o mapa, com um bosque de pinheiros verdes que chegava quase ao mar. Me lembrei de que Silver havia dito que a corrente seguia para o norte ao longo de toda a costa oeste da ilha, e a julgar pela minha posição, era ela quem parecia me levar. Decidi deixar o cabo da enguia para trás e poupar forças, para quando tivesse de remar até o Cabo da Mata, que parecia ser mais seguro. O mar estava calmo. O vento soprava de maneira constante e suave em direção ao norte. As ondas subiam e desciam sem quebrar. Se o mar estivesse bravo, eu já estaria morto há tempos. Mas, naquelas condições, era surpreendente observar como meu leve barquinho navegava sem nenhum problema. Às vezes eu voltava a me deitar dentro dele, mantinha meu olhar quase na altura da borda e via uma grande ondulação azul se levantar contra mim. O Coracle apenas chacoalhava um pouco, dançava como se tivesse molas e deslizava pelas ondas com a leveza de um pássaro. Depois de certo tempo, comecei a ficar mais ousado e sentei-me para testar minhas habilidades como remador. Qualquer mudança na distribuição de peso deixava o Coracle completamente instável. Um leve movimento meu e o barquinho se moveu repentinamente. Caiu em uma inclinação de onda tão íngreme que até senti vertigens. Em seguida, se enfiou na dobra de outra onda e eu fui atingido por um jato de espuma. Encharcado e aterrorizado, voltei a me deitar imediatamente. O barquinho retomou sua navegação suave e me carregou pelas ondas com a mesma leveza de antes. Me convenci seria impossível manobrá-lo e, portanto, que esperanças eu teria de voltar à terra firme em segurança? Comecei a ser tomado pelo pânico, mas consegui me manter lúcido. Me movendo com extremo cuidado,
Retirei lentamente a água do barco com o meu chapéu. Depois, novamente deitado com o olhar na altura da borda, passei a estudar o que fazia o barquinho deslizar tão suavemente pelas ondulações. Notei que as ondas não eram as montanhas grandes, lisas e reluzentes que víamos da terra ou de um navio. Na verdade, eram semelhantes a topografias terrestres, com montes, picos, clareiras e vales. Quando o Coracle navegava sem interferências, movia-se de um lado para o outro, traçando uma rota, por assim dizer, pelas partes mais baixas, evitando aclives e cristas instáveis. Bem, então, pensei comigo mesmo, está claro que devo ficar deitado, sem interferir em seu equilíbrio, mas também posso colocar os remos na água e nas partes mais calmas dar uns 2 impulsos em direção à terra. Imediatamente coloquei meu plano em ação. Me apoiei sobre os cotovelos, uma posição bastante incômoda, e de vez em quando remava para colocar o barquinho rumo à praia. Era um trabalho lento e cansativo, mas pouco a pouco me aproximava da terra. Quando cheguei mais perto do cabo da mata, notei que mesmo que não o alcançasse, já avançaram 100 metros para o oeste. Estava bastante próximo, aliás. Avistei as copas das árvores ao sabor da brisa e tive certeza de que conseguiria chegar às margens do próximo cabo. Não seria sem tempo, pois a sede me torturava. O sol forte se espelhava no mar infinitamente. A água salgada secou sobre mim e criou uma crosta de sal sobre meus lábios. Tudo isso fazia a garganta queimar e a cabeça doer. A visão das árvores tão próximas quase me levou ao desespero, mas a corrente logo me afastou da margem. Ao olhar para a grande extensão de mar à minha frente, uma outra visão alterou o curso dos meus pensamentos. A cerca de meio quilômetro lá estava o Espanhola, com suas velas içadas. Tive certeza de que seria capturado, mas estava tão atordoado de sede que fiquei dividido entre o alívio e o medo. Não tive tempo de me decidir, pois a surpresa só me permitiu observar boquiaberto. O Espanhola tinha a vela principal e as 2 bujarronas abertas. Suas belas lonas alvas brilhavam ao sol como neve prateada. Quando o avistei, o vento preenchia completamente as velas, levando o navio para noroeste. Presumi que os homens a bordo dariam a volta na ilha para retornarem ao ancoradouro. No entanto, começaram a guinar cada vez mais para o oeste, o que me fez pensar que haviam me visto e vinham em meu encalço, até que o Espanhola se virou de frente para o vento, o que fez com que o navio parasse, abanando suas velas na direção contrária. Como são atrapalhados, pensei. Devem estar bêbados como gambás. E imaginei a reprimenda que receberiam do capitão Smollett. Entretanto, a escuna continuou virando. Foi atingida por outra lufada, acelerou por cerca de 1 minuto até parar novamente contra o vento. Isso ocorreu repetidas vezes, vento em popa e em proa, girando sem parar, aos solavancos e paradas bruscas. A cada volta, retornava à mesma posição, suas velas abanando na direção contrária ao vento. Estava claro que não havia ninguém ao leme. Sendo assim, onde estariam os piratas? Provavelmente mortos de tanto beber, ou abandonaram o navio, pensei. Portanto, talvez eu conseguisse subir a bordo e levar o Espanhola de volta ao capitão. A correnteza empurrava o Coracle e a escuna para o sul com a mesma velocidade. A rota do navio, no entanto, era errática e intermitente. Passava tanto tempo parado que era difícil dizer se estava realmente se movendo.
Eu estava certo de que conseguiria alcançá-lo facilmente se tivesse a coragem de me erguer e remar. Essa ideia tinha um ar de aventura que me entusiasmou, e a lembrança do barril de água em minha cabine no navio me deu um ânimo necessário. Assim que me levantei, recebi imediatamente um jato de água, mas me mantive firme em meu propósito e comecei a remar com toda a força e cuidado em direção ao desgovernado Hispaniola. Uma onda jogou tanta água em meu barquinho que tive de parar e esvaziá-lo um pouco. Meu coração batia forte como um martelo, mas aos poucos peguei o jeito e consegui guiar meu coracle entre os cavados das ondas, com alguns espios ocasionais de espuma em meu rosto. Eu me aproximava cada vez mais da escuna e já podia ver reluzir o latão do leme, que girava desordenado, sem nenhuma alma a bordo. Estava convencido de que haviam abandonado o navio. Era isso ou estavam caídos de bêbados na cabine, onde eu talvez pudesse trancá-los e tomar a embarcação. Durante algum tempo, o Espanhola se comportou da pior maneira possível para os meus planos. Ficou imóvel. Sua proa estava quase ao sul, mas sem deixar de se mover. Em cada uma de suas voltas, as velas se enchiam parcialmente, até ficarem de novo contra o vento. Era o pior comportamento possível, porque mesmo que tomasse um aspecto de abandono, com as velas a girar e a bater pelo convés, ainda assim o navio continuava a fugir de mim, não apenas empurrado pela corrente, mas também impelido pelo vento, outra força considerável. Finalmente pareceu surgir uma oportunidade. O vento abrandou e, obedecendo à maré, o Espanhola rodopiou suavemente até ficar com a polpa virada para mim. A janela da cabine continuava aberta e o lampião ainda queimava sobre a mesa. A vela principal ficou suspensa e solta como uma bandeira, exceto pelo movimento da correnteza. O navio estava imóvel. Redobrei meus esforços e recuperei a distância perdida pelos desvarios da escuna. Cheguei a menos de 100 metros dela, quando o vento voltou em um só golpe. Novamente as velas se encheram e o navio arrancou novamente aos solavancos. Quase me desesperei, mas logo percebi que aquilo era motivo de alegria. O Espanhola deu outra volta até ficar com o casco virado para mim e continuou virando, encurtando cada vez mais a distância entre nós. Eu podia ver as ondulações causadas pelo bico de proa. O navio parecia cada vez maior em comparação ao coracle. Foi então que compreendi: havia pouco tempo para hesitação, e menos ainda se quisesse me salvar. Eu estava na crista de uma onda, enquanto a escuna atravessava outra ao lado. O gurupés passou sobre minha cabeça. Me coloquei em pé e saltei, fazendo o coracle afundar com um impulso. Com uma mão consegui agarrar a viga dianteira e apoiei meu pé no stay, na base do casco. Enquanto tentava me segurar ofegante, uma pancada seca indicou que o Espanhola havia atropelado e afundado meu coracle, e que minha única saída seria retomar o navio.